Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu trago aí mais uma resolução aqui no nosso bloco 5, o bloco das resoluções de questões de vestibulares. E hoje eu vou resolver a primeira questão da prova, né, da Faculdade São Camilo, prova para Medicina 2020, tá? Então, acho que de Química são 7 questões, se eu não me engano, aqui na prova da São Camilo. Eu vou resolver agora a primeira questão, então, prova Medicina São Camilo 2020, tá certo? Então vamos lá. Questão de número 1 aqui. Considere a reação química de síntese do gás dióxido de nitrogênio. Então, 2NO mais O2 formando 2NO2 mais 27,3 quilocalorias. No item A, ele pede, classifique a reação com base em sua variação de entalpia e justifique sua resposta, uma questão de termoquímica clássica, bem do início da termoquímica, né, aquela parte introdutória. E no item B, considere que uma massa de 105 gramas de monóxido de nitrogênio tenha reagido com 80 gramas de oxigênio. Demonstre por meio de cálculos qual é o reagente limitante nesse processo. Calcule a massa em gramas do reagente em excesso na reação. Então ele quer a massa em gramas do reagente que está em excesso nessa reação. Beleza? Então aqui basicamente um itemzinho de termoquímica e um itemzinho de cálculo estequiométrico. Então uma prova, uma questão bem interessante, tá certo? Então vamos lá para a nossa resolução. Então eu vou posicionar aqui bonitinho. Beleza. Bom, vocês perceberam, né? Vou tentar aqui fazer uma simulação, tá? 2NO mais O2 formando 2NO2 mais 27,3 quilocalorias. Eu vou deixar essa reação aqui só para discutir com vocês o aspecto termoquímico dela. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso aqui se transforma nisso e libera esse tanto de energia. Bom, se tem liberação de energia, a gente tem uma reação exotérmica, que é o que está escrito aqui. Então a reação é exotérmica. Só que ele pede para justificar. Então, conforme descrito na equação, 27,3 quilocalorias foram liberados. Reações exotérmicas liberam energia. Você também poderia justificar da seguinte forma. Você poderia dizer que energia 27,3 foram liberados, pois a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. Então, são duas formas aí para você poder responder. Acho que as duas estão absolutamente perfeitas, tá certo? Agora no item B ele fala sobre excesso, né? Então vamos lembrar que ele deu a equação e eu estou pegando só a parte que me interessa da equação. 2NO mais O2. O que está dizendo aqui? Que para cada 2 mols de NO, eu preciso de 1 mol de O2. Bom, o que é 2 mols de NO? São 60 gramas, né? 2 vezes a massa molar. O que é 1 mol de O2? 32 gramas, uma vez a massa molar. Tá? Eu sei que para cada, então, 60 gramas de NO, eu preciso de 32 gramas de oxigênio. Essa é a proporção estequiométrica. Só que no exercício ele me disse que colocou 105 gramas de NO para reagir com 80 gramas de O2. Bom, não teria nenhum motivo de eu dar 2 massas se a proporção é estequiométrica. Se eu dei 2 massas, uma delas deve estar em excesso. Como que a gente descobre quem está em excesso? Lembra disso da aula. Você vai fazer a multiplicação em cruz. Se os 2 resultados obtidos nessa multiplicação forem numericamente iguais, você tem uma proporção estequiométrica. Tá certo? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês só com números bem bobinhos, tá? 2 está para 8, assim como 4 está para 16. Se eu pegar 2 vezes 16, eu vou ter aqui 32. Se eu pegar 8 vezes 4, aqui eu vou ter 32. Bom, então 4 e 16 são proporcionais, são estequiometricamente proporcionais a 2 e 8. Bom, vou manter aqui o meu 2 e 8, eu vou colocar aqui, ó, 1 e aqui eu vou colocar 16. Obviamente que aqui eu tenho mais, né? Porque aqui eu dobrei, aqui eu dividi por 2. Mas como que a gente percebe isso? Ó, aqui eu vou continuar tendo 32, aqui eu vou ter 8.
Percebeu que aqui o número deu maior? Sempre onde o número der maior, se der igual, tá estequiométrico. Se um lado der maior que o outro, aqui você tem o excesso. Então, como que eu descubro qual é a massa que está em excesso? É simples, eu vou fingir que esse número não existe e vou calcular ele como se ele fosse um x aqui. Então, eu vou ter 8 dividido por 2 dá 4. Então, aqui no lugar do 16 deveria estar o 4. Então, eu tenho, nesse caso, 12 gramas em excesso. Porque, ó, se eu colocasse o 4 aqui, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1, 8. Aí estaria proporcional. Deu para relembrar a ideia de excesso? Se você tiver ainda dúvida, volta lá no nosso bloco 1, tem várias aulas sobre estequiometria. Bom, fazendo a multiplicação em cruz aqui, eu obtive 4.800 aqui do lado do oxigênio e 3.360 aqui do lado do NO. Então é óbvio que aqui eu vou ter o meu reagente em excesso. Então o O2 está em excesso. Se o O2 está em excesso, logo o NO é o reagente limitante. Respondi o primeiro pedaço da questão. Muito aluno me pergunta, professor, por que o excesso vai estar sempre aqui embaixo? Uai, porque aqui em cima você não fez a proporção estequiométrica? 60 não reage com 32, porque é a estequiometria da reação que está dizendo. Então aqui nunca pode ter excesso. O excesso vai estar sempre aqui embaixo. Ah, então deu desse lado, 4.800. Esse 4.800 está do lado do O2, né? Então é aqui esse cara que está em excesso. Beleza? Então já sei que o NO é o limitante. Aí ele pede para você calcular qual é a massa do excesso. Então o que acontece? Eu vou precisar determinar quanto de O2 eu precisaria para reagir com 105 gramas. Então vou pegar de novo, ó, 2 vezes 30 está aqui e o 32 está aqui. Bom, 105 eu sei que é o limitante, então eu vou descobrir quanto que deveria estar no lugar desse 80. No lugar desse 80, para ser uma reação estequiométrica, deveria ter 56 gramas de O2. Bom, então o excesso de O2 é o 80, que é o que eu tenho, menos o que eu preciso para reagir. Então aqui a gente tem o nosso excesso que dá 24 gramas de O2. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham acertado essa questão, se vocês tenham entendido esse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Se gostou do vídeo, curta. Se puder compartilhar, eu agradeço, ajuda o canal a crescer. Além disso, se você tiver algum comentário, sugestão, crítica ou elogio, é só deixar um comentário aqui no YouTube. E se você tem alguma prova vestibular que você quer que eu faça resolução, é só mandar o arquivo em PDF para o meu e-mail, quimicadoamigo@gmail.com, que na medida do possível eu coloco ela na minha programação. Já tem bastante questões aqui resolvidas, né? Então, óbvio que pode ser que demore um pouco, mas a gente sempre tenta atender aí todos os pedidos de vocês, beleza? Por aqui de vocês eu me despeço, digo beijo